Olá, boa tarde. Quarta-feira, 11 de setembro de 2019. O Jornal da Assembleia está no ar. A Defesa Civil emitiu alerta para uma forte onda de calor entre hoje e amanhã no estado de São Paulo. Serão 2 dias bem quentes, com temperaturas oscilando entre 35 e 38 graus, principalmente no interior. De acordo com o CGE, que é o Centro de Gerenciamento de Emergências, a tarde de ontem foi a mais quente do inverno deste ano. A máxima chegou aos 33,5 graus Celsius. Para os dias de muito calor, a Defesa Civil faz algumas recomendações. Evite exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 5 da tarde. Permaneça em locais protegidos do sol. Não saia ao ar livre sem a proteção solar. Use soro fisiológico nos olhos e narinas e, se possível, umidifique o ambiente. Saber de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. Projeto de lei quer instituir o atendimento psicopedagógico nas escolas. Frente Parlamentar debateu a criação de novas unidades do Tiros de Guerra no estado. Emoções em Cores é o nome da exposição aqui no Parlamento Paulista, que mostra os trabalhos de 13 artistas. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Vamos conferir agora os projetos de lei aprovados na sessão plenária do dia 10 de setembro. Os deputados aprovaram os seguintes projetos de lei. PL 727/2019, do governador João Dória, que autoriza o Poder Executivo a adotar as providências necessárias à dissolução, liquidação e extinção da DERSA, a Desenvolvimento Rodoviário S.A. PL 113/2019, da deputada Isa Pena, do PSOL, que cria o Dossiê Mulher Paulista. PL 454/2015, que inclui no currículo da Rede Pública de Ensino Oficial a disciplina de Educação Ambiental. PL 164/2014, do deputado Roberto Engler, do PSB, que concede desconto no pagamento de taxas relativas à renovação da Carteira Nacional de Habilitação às pessoas com igual ou superior a 65 anos. PL 466/2019, da deputada delegada Graciela, do PL, que institui o Programa de Reeducação de Agressor de Violência Doméstica e Familiar, Viva Mulher, e estabelece diretrizes para a criação dos serviços de reeducação do agressor. PL 521/2019, da deputada Carla Morando, do PSDB, que institui a campanha Quem Ama Vacina. Na última reunião da Comissão de Educação e Cultura, uma das discussões dos parlamentares foi o projeto de lei que pede o atendimento psicopedagógico nas escolas. A comissão, que durou pouco mais de 1 hora, teve 8 itens na pauta, mas nenhum foi aprovado. A discussão da reunião ficou em cima de 2 itens. Um deles sobre o projeto de lei que dá atendimento psicopedagógico e social em todas as unidades escolares que integram a rede de ensino público, de autoria do deputado Ed Thomas, do PSB. Para alguns parlamentares, apenas um profissional em cada unidade de ensino não é o suficiente. Para a presidente da comissão, deputada professora Bebel, do PT, também docente da rede pública, a discussão foi importante, principalmente para destacar o trabalho de cada um. Quem estava a favor, por exemplo, da instituição de música nas escolas públicas. É uma riqueza esse projeto, ele é lindo, né? É um projeto que a música, ela ativa a área do cérebro, uma determinada área do cérebro, e faz com que o menino goste de matemática. E o projeto anterior que tratou, por exemplo, da presença do psicopedagogo também. Quando você vai fazer um diagnóstico, por exemplo, de deficiências de aprendizagem na alfabetização, e a criança, em determinado momento, ela tem dislexia, mas em outro não. Ela não teve uma boa alfabetização lá desde o início. E o lamentável, às vezes, é que a gente vê jogar para a fila da dislexia, né? E também se constata que um aluno, um estudante, aliás, tem dislexia, é um caso que tem que ser bem acompanhado. Por isso a figura, a pessoa do psicopedagogo é muito importante. Uma reunião da Frente Parlamentar pela Criação e Preservação dos Tiros de Guerra de São Paulo discutiu a criação de novas unidades no estado.
A frente faz um intercâmbio entre as prefeituras e o Exército para auxiliar nas resoluções de entraves necessários para manter essas instituições, que dão aos jovens a oportunidade de prestar o serviço militar inicial. Os TGs permitem, de forma criativa e econômica, que jovens residentes em cidades do interior do país possam prestar o serviço militar. O estado de São Paulo tem 76 tiros de guerra. Outras 15 prefeituras solicitaram ao comando do Exército a criação de novas unidades. Esses pedidos estão sendo analisados e novos tiros de guerra podem ser criados em até 2 anos. É muito importante porque é um acordo de cooperação entre o Exército Brasileiro e as prefeituras. O Exército Brasileiro não dispõe de recursos para a criação de tiro de guerra. Quem é o diretor dos tiros de guerra e faz a manutenção e a conservação dos prédios dos tiros de guerra são as prefeituras. Nos tiros de guerra, o Exército fornece os instrutores, o fardamento e os equipamentos. Durante 40 semanas, os jovens recebem treinamentos de instrutores do Exército com uma carga semanal de 12 horas. A gente vê a dificuldade que os TGs encontram para se manterem, né? Porque uma vez que a prefeitura que ajuda na preservação, e a gente vê que algumas prefeituras às vezes não têm uma condição adequada. O deputado estadual Tenente Coimbra é o presidente da Frente Parlamentar, que foi criada para ajudar na instalação e manutenção dessas instituições. Infelizmente, a gente vê alguns tiros de guerra que são abandonados pela prefeitura, não tem os recursos devidos e algumas prefeituras que querem ter um tiro de guerra. Então, essa frente parlamentar ela vem nesses 3 lados. Primeiro é o contato com a prefeitura para a manutenção e o cumprimento dos contratos já existentes, a manutenção específica do tiro de guerra com a destinação de emendas que vamos fazer para a maioria dos tiros de guerra e a criação de novos tiros de guerra, né, buscando sempre resgatar o civismo, o patriotismo e trazendo em cidades que não têm unidades militares a opção do jovem de 18 anos poder servir a pátria dele. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento aprovou o projeto de lei que prevê a obrigatoriedade de nutricionistas em escolas particulares do Estado. É o que você vai ver já já. Uma em cada 3 crianças brasileiras está acima do peso. O problema foi abordado na última reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, que aprovou projeto de lei que prevê a obrigatoriedade de nutricionistas em escolas particulares do Estado. Também teve um parecer favorável, o PL que obriga o treinamento em hospitais da rede pública de São Paulo para socorrer vítimas de engasgamento, geralmente crianças. O gesto parece bem simples, mas no momento de emergência é comum os pais de primeira viagem ficarem sem saber o que fazer quando um recém-nascido engasga. A falta de instrução nessas horas, muitas vezes, pode terminar mal. Uma estimativa do Ministério da Saúde aponta que mais de 600 mortes por ano no Brasil são causadas por asfixia de um corpo estranho, ou seja, um engasgo que causa a obstrução de vias respiratórias. E a idade média é de apenas 14 meses. O que pode ajudar a mudar este cenário é um projeto de lei do ex-deputado estadual Gil Lancaster, que oferece orientações e treinamento de primeiros socorros em caso de engasgamento em hospitais e maternidades do estado de São Paulo. O PL, que teve parecer favorável do relator Márcio da Farmácia, do Podemos, foi aprovado durante a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. É um índice muito alto de mortes em criança, tanto em residência como em creches, escolas, de crianças que engasgam e acabam falecendo porque não tem pessoas habilitadas para poder socorrer essa criança imediatamente. Não é um momento que você pode aguardar para socorrer, você tem que socorrer na hora. Então hoje, com esse projeto vindo justamente favorável a treinar pessoas, tanto da residência e profissionais que estão bilaterais, que possam ajudar imediatamente no socorro, isso é muito importante e vai salvar muita vida no estado de São Paulo. Outro PL aprovado prevê a atuação de nutricionistas em instituições privadas de ensino infantil, fundamental e médio em todo o estado. O presidente da comissão, deputado Wellington Moura, do Republicanos, fez um balanço positivo dos projetos aprovados na reunião. Deixei avisado ao final da comissão que o PPA, que é o Plano Plurianual, vai se encerrar agora as emendas nessa sexta-feira,
Eu acho importante até para que os deputados possam ficar atentos a todas as emendas que possam fazer para os programas que existem no Estado. E vamos então, logo em seguida, vai vir as contas do governador, vamos indicar o relator essa semana, como também o PPA logo quando acabar essas 15 sessões, e vamos entrar numa discussão que eu acho que vai ser produtiva para o Estado e vai ser produtiva aqui para a Assembleia Legislativa. O Movimento Nacional pela Liberdade Econômica ainda está para ser aprovado. Esse assunto foi discutido entre os deputados estaduais e autoridades de outras regiões. A iniciativa desse evento partiu do deputado Ricardo Melão, do Partido Novo. A medida provisória 881 de 2019, que trata da liberdade econômica, tem até o dia 12 de setembro para ser sancionada pelo presidente da República. A MP tem o objetivo de facilitar a vida do empreendedor, gerar mais empregos e incentivar o crescimento econômico. Eu, como relator da medida provisória, fiz um trabalho bastante dedicado e posso hoje ter o orgulho de dizer que entreguei ao Brasil uma lei que agora aguarda a sanção do presidente da República, e o governo estuda números em cima do efeito da lei agora da liberdade econômica, de que possa fomentar ao longo dos próximos anos quase 4 milhões de empregos, de um crescimento do PIB de 0,7% ao ano, somente em razão da melhoria do ambiente de negócios. Além da iniciativa nacional, estados e municípios também têm se mobilizado. Precisa de um amplo debate com todas as representações para a gente chegar na melhor solução. E aproveitar que é uma pauta nacional, a gente teve aí a MP da Liberdade Econômica aprovada, e vamos trazer para os estados, o que compete aos estados poder ampliar isso. A ideia é essa, trazer essa discussão, é importante que tenha essa participação de vários estados, várias assembleias. Vamos transformar isso numa pauta nacional em todas as esferas. Desde o início do mês de agosto, na cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul, a liberdade econômica já é uma realidade. A gente já vê diversos benefícios, especialmente para os micro e pequenos negócios na cidade, porque a lei municipal ela beneficia diretamente 1.008 atividades econômicas diferentes, né, das 1.318 que fazem parte do CNAE. Né? Então a gente beneficia o restaurante, a lanchonete, a padaria, o açougue, o bar, o comércio varejista, principalmente esse comércio de rua, praticamente todo ele, que não precisam mais da emissão de nenhuma autorização prévia. O deputado Arthur Duval, do Democratas, é autor do projeto de lei 849 de 2019, que regula os artigos 177 a 179 da Constituição do Estado e dispõe sobre a liberdade econômica e a garantia de livre mercado. É basicamente o seguinte, você não precisa esperar o Estado te autorizar. Você faz e a hora que o Estado chegar para te fiscalizar, aí sim você vai ter a sua fiscalização, mas você não vai precisar parar, você não vai precisar ficar esperando o Estado te autorizar. Não só isso, você tem também a possibilidade, por exemplo, de você mandar no horário onde o teu estabelecimento vai funcionar. Por exemplo, se você tem uma atividade de baixo risco, por que você não pode, por exemplo, exercer a sua função durante 24 horas? Né? O projeto de lei tramita na Casa e aguarda a votação em plenário, mas já conta com o apoio dos parlamentares. O Brasil hoje carrega um peso enorme da estrutura governamental nas costas e, obviamente, que quem gera riqueza é a iniciativa privada e não o governo. O governo só gera ônus para o país. Na verdade, o que o projeto de liberdade econômica traz para a sociedade é uma menor burocracia, uma menor demanda de documentos e também uma maior agilidade e celeridade para aquelas empresas, pessoas, enfim, que querem empreender no país daqui para frente. Na última reunião da CPI que investiga a Fundação para o Remédio Popular, a FURP, os parlamentares ouviram o gerente da divisão industrial, Walter Brocanello Júnior, disse que a parceria público-privada para a produção de remédios é vantajosa. O gerente-geral da divisão industrial da FURP, Walter Brocanello Júnior, que está no cargo desde 2015, prestou depoimento na CPI que investiga possíveis irregularidades na construção e gestão da fábrica em Américo Brasiliense, interior de São Paulo. Um dos questionamentos levantados pelos deputados e pelo presidente da CPI, Edmir Chedid, do Democratas, foi sobre a eficiência da parceria público-privada para a produção de remédios. Para Walter, a parceria funciona. A CPM fornece medicamentos para a Secretaria através da FURP. A Secretaria faz a demanda, como eu comentei, passa para nós a demanda anual e nós simplesmente administramos, fazemos a gestão dessa demanda, dentro de qualidade, valor e quantidade.
Uma das coisas que a gente o questionou foi por conta de que até hoje não foi feito o aditamento, que deveria ter sido feito no contrato, mas foi feita uma carta. Quando questionado, ele disse que remeteu isso para a Procuradoria-Geral do Estado em 2018. Nós já estamos em setembro de 2019 e até agora a Procuradoria-Geral do Estado não mandou uma resposta. Não é? Quer dizer, por isso que eu pedi também a documentação que ele mandou para ele formalizar aqui na CPI, porque nós queremos a comprovação da data que foi isso. Eu acho fundamental. Se a PGE não vier, eles têm que mandar por escrito para nós essas informações, porque senão vai ficar uma parte obscura que nós não vamos conseguir ter a transparência que a CPI busca, necessita, inclusive para finalizar os relatórios, aprová-los e fazer as recomendações necessárias. Reinaugurado o espaço de restaurante aqui da Assembleia Legislativa. É o que você vai ver em instantes. Autoridades da segurança pública, representantes da sociedade civil e alguns parlamentares discutiram a derrubada do veto do projeto de lei que propõe garantia de proteção aos agentes da segurança pública estadual e também às famílias deles. A audiência pública recebeu representantes das categorias da segurança e administração penitenciária para debaterem a importância do projeto de lei 232 de 2018, de autoria do ex-parlamentar Raul Marcelo. O projeto de lei visa garantir mais segurança aos agentes da segurança pública do Estado e de suas famílias. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, falou sobre a relevância desse encontro e explicou como pretende trabalhar para derrubar o veto. Organizando um movimento com os servidores da segurança pública no sentido de pressionar os deputados da Assembleia Legislativa, porque a Alesp tem agora autonomia, numa votação ela pode derrubar esse veto. Então está nas mãos dos deputados a derrubada desse veto. O advogado Almir Felite destacou os motivos para que o veto seja derrubado, elogiando o projeto. Um grande mérito desse projeto é não se limitar só a esses profissionais. Ele também é estendido aos familiares desses profissionais, porque a gente sabe muito bem que muitas vezes, principalmente policiais, ficam sujeitos a ameaças aos seus familiares, né? Ameaças que transcendem a própria pessoa do profissional. Eu acho que o grande mérito desse PL é instituir essas diretrizes de um serviço que hoje existe, mas ainda é bastante inócuo aqui no estado de São Paulo. O texto também aborda questões de proteção para os familiares dos servidores. Nós tivemos um alto índice de suicídio nesses últimos anos. De 2017 a 2018, tivemos 35 suicídios. Então, esse é um número crescente, né? O agente sente essa pressão. O Estado tem por obrigação zelar por aqueles que trabalham nos presídios, né, que fazem suas atividades, né, honrosamente. Reinaugurado o novo espaço de restaurante aqui da Assembleia Legislativa. Confira agora na reportagem da Silvia Garcia. O espaço amplo tem capacidade para 198 pessoas sentadas. O local é moderno, aconchegante e são 27 profissionais dispostos a servir deputados e profissionais daqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. A reinauguração do restaurante da Alesp contou com a presença de diversos políticos, entre eles o presidente da Assembleia, o deputado Cauê Macris. O parlamentar lembrou que o restaurante é um espaço planejado para todos. Olha, nós temos uma quantidade muito grande de funcionários que desde que o último restaurante, que deixou a operação do restaurante aqui dentro da Assembleia, né, vinha causando um problema muito sério, porque os funcionários acabam precisando sair, deslocamento, o trânsito de São Paulo, dificultava muito o dia a dia das pessoas, principalmente que trabalham aqui dentro, além do público, né, que visita o Legislativo constantemente, que não é um público pequeno, né, nós expandimos todos os tipos de serviço, aqui tem todos os tipos de serviço, é como se fosse um poupa-tempo, né, aqui no município de São Paulo, né, que frequenta o dia a dia. Eu acho que a abertura desse restaurante ela é muito positiva, né, a comida muito boa, a qualidade, o preço acessível para todas as pessoas, né, e a gente espera que as pessoas prestigiem também o restaurante interno. Lembrando que é uma empresa terceirizada, não tem nada a ver com o poder público, né, todo o investimento foi feito pela empresa, nós apenas locamos o espaço para que esse restaurante pudesse operar. O Instituto do Legislativo Paulista, o ILP, promoveu Cine Política, modo de fazer, no auditório Paulo Kobayashi aqui da Assembleia de São Paulo.
Ao todo, foram exibidos 4 episódios da série política que mostram iniciativas de inovação nas periferias das grandes cidades brasileiras. Estudantes da rede pública participaram do encontro. A série é uma parceria entre o Instituto Update, Maria Farinha Filmes e Globo News. O Instituto Update é um instituto de pesquisa e tecnologia para a inovação política da América Latina. Então, a gente trabalha com pesquisas qualitativas, com pesquisas de comportamentos de tendência para revelar, né, esses novos comportamentos, essas pessoas, iniciativas que estão trabalhando com inovação política na América Latina e também desenvolvendo tecnologias sociais e digitais para fortalecer esse ecossistema. Para a criação da série, foram realizados estudos com o objetivo de esclarecer as práticas políticas inovadoras das pessoas que entendem a periferia como potência criativa, construindo um outro pensamento coletivo através da educação e da cultura. A pesquisa Emergência Política Periferias aconteceu ano passado, né, entre março e agosto, que foi uma pesquisa com pessoas, entidades, organizações, grupos, movimentos que estão atuando nas periferias, mas que são de periferias também, maioria, para a gente poder entender como que funciona a inovação política periférica, entendendo que inovação política ela parte dos territórios também, né? Então é um pouco desse cenário que foi feito. Para o diretor-presidente do ILP, esse tipo de parceria é fundamental para discutir assuntos que podem transformar os jovens. Essas experiências de política pública através das periferias vêm empoderar, vêm trazer elementos para a política pública de, às vezes, populações, comunidades que estão um pouco à margem do processo decisório, um pouco à margem do processo político, mas tem que incluir as suas pautas, suas necessidades dentro da política pública. Isso ajuda a aperfeiçoar o processo de elaboração de políticas públicas, isso tende a ser mais inclusivo de um modo geral. E essa é a importância que a gente tem iniciativas como essa e passe a discutir elementos, enfim, que às vezes estão colocados um pouco de lado dentro da discussão política. Assembleia Legislativa recebe a exposição Emoções em Cores, com trabalhos artísticos de 13 artistas. Com curadoria de Samir Shadala, a exposição traz 24 obras de 13 artistas. A mostra traz paisagens de mergulho com técnica de computação gráfica, pinturas em tela e esculturas em cerâmica. O deputado Coronel Telhada fala sobre a importância dessas exposições. Mais uma vez a Assembleia Legislativa está investindo em cultura. Dessa vez aqui nós estamos com 24 obras de 13 artistas, praticamente todos de São Paulo. Nós só temos uma artista que é da Bahia, mas está morando nos Estados Unidos, então praticamente todas as obras são do estado de São Paulo interior. E o nome é Emoção em Cores. É uma obra, uma galeria trazida pelo amigo Samir Shadala, que em parceria com o nosso gabinete sempre tem promovido esse tipo de ação cultural aqui na Assembleia. Os artistas também receberam certificados de participação das mãos do deputado e do curador da exposição. A importância da exposição é levar as obras e os artistas para serem cada vez mais conhecidos, né? Então eles precisam de locais e exposições para poder mostrar suas obras. Um dos artistas explicou a origem da sua inspiração na hora de pintar as telas. Eu quis tratar a respeito do espírito da floresta, que na história tupi-guarani, o espírito da floresta ele se transforma em todos os animais. Então ele é uma criança e fica entre os animais protegendo e observando tudo que está acontecendo na floresta. Então isso me deu a ideia de eu criar essa situação, de eu pintar o espírito da floresta e os animais principais da Amazônia, que é a arara, né? Também tem a sucuri e a onça pintada. A exposição é aberta ao público e ficará até o dia 13 de setembro na Alesp. E o Jornal da Assembleia desta quarta-feira termina aqui, só lembrando a você, telespectador, que a partir das 2h30 da tarde a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária. Também você pode acompanhar na internet no nosso site, que é o al.sp.gov.br, e também no YouTube. A gente se vê de novo amanhã.
Uma ótima tarde para você e até lá.